Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas. O estudo semanal que a gente tem aí da Haftará, o estudo dos profetas relacionado à porção da semana, da qual nós vamos iniciar hoje, estudando aí cada pedacinho, né, dessa porção, e uma porção maravilhosa que conta a história do nosso patriarca, nosso pai, Avino, nosso pai, Abraham. Lechá, a terceira porção desse ciclo maravilhoso que estamos iniciando aí. Então, hoje nós vamos falar sobre rupturas, que foi o caso que aconteceu na vida de Abraham e que trouxe para ele uma proximidade maior com o Eterno, chegando ao ponto dele ser chamado amigo do Eterno. Então, a gente vai estudar todas as nuances dessa história e saber, como a gente sabe, a, a Torá ela é tão atual que ela fala de assuntos que estão acontecendo neste momento. Neste momento, na terra de Israel, está tendo, como vocês estão vendo aí, já estão sabendo, um conflito enorme, né, contra um grupo terrorista que atacou o povo de Israel. E quando você vai puxar pela história, esses que se dizem palestinos, mas não são terroristas que estão no meio do povo palestino, estão sequestrando até o próprio povo palestino para esse combate louco da sua causa. Eles têm um laço com uma religião que se diz ser parente do povo de Israel. Então, literalmente, meus irmãos, uma briga de irmãos. A gente tem a nação de Ismael contra a nação de Yitzhak. São dois irmãos que estão lutando neste momento, esse embate. Um sempre querendo a paz e o outro sempre querendo a guerra. Então, essa nuance, essa história vai começar nessa porção. A gente vai estudar nessa porção. Nós não vamos, como sempre, vocês sabem, abordar tanto os textos que estão na Torá, que estão na porção mesmo, propriamente dita, Lechá. A gente vai puxar mais para a parte dos profetas e dos escritos nazarenos, mas vamos aí pegar um pedacinho desses textos para analisarmos juntos e verificarmos, né, a história do nosso patriarca Abraham Avino, Abraham, nosso pai. Então, a terceira Haftará, Lechá, tem por nome, né, vá por você, ou seja, levante-se por você, vá, caminhe por você. Eu escolhi como tema que é bem pesado, né, bem puxado para nós, mas vocês vão entender no final das contas o que a gente quer dizer. O próprio concorda, inclusive, com as parábolas, com as palavras de Yeshua. A verdadeira família dos servos do Eterno. Então, aqui os textos relacionados. Nos escritos nazarenos eu não usei esse texto, usei outro que também é bem parecido, bem interessante, de Ivrit, Hebreus. Mas o que é que a gente vai olhar na vida de Abraham? Olhando para essa ilustração, imaginando, né, o homem, o precursor de toda essa ideia que nós temos de uma fé que se apega ao Eterno de uma forma que nós nos tornamos amigos do Eterno. A gente vai analisar a primeira coisa que vocês vão observar na sua leitura semanal é que Abraham, ele não utiliza de desculpas para não servir ao Eterno. Ah, mas eu já sou muito velho. Eu já tenho 75 anos de idade para começar a minha caminhada em proximidade com o Eterno. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Até então, as nações ali que estavam à sua volta não tinham conhecimento. Existe uma interpretação de que seu pai recebeu essa missão de ir para Canaã a partir de Ur dos Caldeus, e ele parou em Aram Hanaraim, Aram dos dois rios. Ele tinha um caminho a percorrer e ele parou nesse meio do caminho. Ele não continuou.
Passou-se anos nessa cidade. Abraham, como estava sob a tutela de seu pai, ele não prosseguiu esse caminho e, em determinado momento, o Eterno chama, em vez de tratar agora com seu pai, ele chama Avram, até então Avram, para poder continuar essa trajetória de dar essa terra para os descendentes de Shem, dos semitas, né? Terra de Canaã. Uma maldição que nós vimos maravilhosamente bem ministrada e passada aí para vocês através pela Morá Kessia. O Eterno te abençoe, irmão. Então, essa descendência dessa terra, essa tomada de posse dessa terra seria oriunda de um descendente de Sem. E, em tese, seria com Terá, o pai de Abraham. Porém, ele não continuou, ele não prosseguiu nesta caminhada. Ele não buscou seguir nessa caminhada. Então, a gente vai observar mais à frente todas essas nuances e o que fez Abraham seguir esse caminho de proximidade com o Eterno. Só um minutinho para eu verificar uma coisinha aqui. Só um minuto. Tava vendo se o microfone tava conectado direitinho. Tá tudo certo. Então, nós vamos ver aí essa caminhada, essa saga de Abraham. Se vai dar... Como se deu, né? Toda essa sua jornada através dessa promessa que o Eterno havia passado para ele. Deixa eu botar aqui o... Vaiomer Adonai El Avram. Até então, Avram, né? E falou Adonai o Eterno para Avram. Lech lechá. Saia por você, vá por você. Me eretzá. Me eretzá. Ou seja, do seu país, da sua terra, né? O mimolá de terra e da sua família, dos seus parentes, da sua origem, né? Das pessoas do sua origem de nascimento, da sua descendência, né? O mibeit aviha e da casa do seu pai. El haaretz asher areha. Para a terra que eu mostrarei a você. Então, o Eterno vai mostrar a Avram ainda esta terra, mas ele tem uma ordem, uma palavra que, se a gente só ler o texto e não meditar sobre o texto, a gente não vai entender a dimensão dessa ordenança do Eterno. Afaste-se dos seus parentes e da casa do seu pai. Meus irmãos, essa decisão que Abraham está tomando aqui, eu particularmente, eu acho que foi a maior decisão na vida de Abraham. Muitos vão dizer, mas o momento épico, né, da história de Abraham é quando ele vai lá na Akedah, quando ele vai sacrificar Yitzhak. É a maior prova de fé de Abraham. Ao meu ver, é nesse momento aqui. E até então, imagina a situação. Ele foi criado por 75 anos com o seu pai. Na situação, na época em que ele vivia, essa questão de família era muito pujante. Até hoje no Oriente Médio é isso. Aqui no Ocidente não tem tanto essa coisa. As famílias se separam e vão para um lado, cada um vai para o outro. Não tem tanta essa conexão tão forte como existe no Oriente. E principalmente naquela época em que se viajavam, a família viajava junta, como aconteceu com Abraham. Elas saía todo mundo, né? Primo, sobrinho, tio, todo mundo junto ia para um determinado local. Existia um líder sobre esse grupo. E Abraham, ele vai romper com esse laço com 75 anos de idade. Para um Elohim, para um Deus, que até então ele não tinha tanta proximidade, tanta intimidade. Mas o Eterno achou nele aquilo que ele precisava para poder dar continuidade às suas promessas, dar continuidade à sua trajetória, à sua forma de
forma que ele organizaria toda aquela região, né? E até hoje distribui aquela região com os descendentes do seu povo. Povo que ele escolheu. Então, Abraão recebe uma instrução muito dura, muito forte. E nessa instrução, Abraão teria que se afastar dos seus parentes. Então, deixar tudo para trás, meus irmãos, é uma representação de que nós também temos que, quando vamos seguir ao Eterno, temos que deixar tudo aquilo que nos afasta, que pode nos afastar do Eterno. Pode ser até alguma situação na nossa família. Então, essa ordem de abandonar a sua família, da qual Abraão viveu por 75 anos, essa foi o ponto X da questão na vida de Abraão. Ele teve muita confiança, muita fidelidade ao Eterno, muita fé, muita emuná. Porque ele não conhecia ainda se o Eterno tinha essa capacidade de cumprir aquilo que ele estava prometendo. E, principalmente, a gente sabe que, como Abraão estava saindo de perto dos seus parentes, aos olhos de muitos que estavam olhando aquela situação, Abraão estava saindo como um maldito, amaldiçoado. Você se apartar da sua família, você deixar a sua família, deixar o conforto de uma cidade, tudo aquilo que representava uma cidade naquela época, que era proteção, você está próximo, até hoje representa, você está próximo do comércio, ter o conforto de uma cidade. Abraão está abandonando tudo isso para ir para uma terra que ele nem conhecia direito, não sabia, confiando num Deus, um Elohim, que aquelas nações das quais ele viveu não conheciam direito, pelo contrário, eram até inimigas desse Deus. Então, Abraão está quebrando uma corrente fortíssima. E se a gente pegar, meus irmãos, essa palavra ler-lerá, ela vai ter, né, o lamed 30 e o raf 20, vai dar 50. Então 50 com mais 50 vai dar 100. É a mesma palavra de Yamin ou Yaman, que vai dar o número 100. Nós temos aqui 10 com 40 com 50. Então, Yaman é justamente a palavra para escolha certa, ou seja, escolha direita, né? A mão direita, que é também, e quer dizer também força, né? A destra do Eterno. Então, quando Abraão escolhe esse sair por ele mesmo, ele escolhe a coisa certa a se fazer, conforme o chamado do Eterno. Então, neste momento, Abraão está fazendo a escolha certa. E como eu estava dizendo, a sociedade naquela época ia chamar Abraão de quê? De maldito, de amaldiçoado, porque ele abandonou a sua família para seguir a um Deus que ninguém conhecia, para uma terra que ele seria inimigo daqueles habitantes, um descendente de Sem, indo para a terra de Canaã, onde havia uma maldição do próprio Noa, e todos já conheciam aquilo ali, aquela maldição, e Abraão estava indo literalmente uma ovelha indo para um covil de lobos, né? Então ele estava, aos olhos de quem estava olhando aquela situação, ele seria considerado como um amaldiçoado. Então o próximo texto, acompanhado dessa ordem, já vem uma promessa do Eterno contrária ao pensamento de todos os que estavam ali presentes. O que é? Farei de você uma grande nação. Vê Esserra, e farei de você Legoi, a palavra Goi quer dizer nação, né? Estrangeiros também. Gadol, uma grande nação. Vê Avrahá, Varehiha, Evarehiha, e o abençoarei. Vê Agedolá, e engrandecerei.
Shmecha, o teu nome. Verie, e você será Brahá, uma bênção. Então, Abraham, através dos olhos do Eterno, da ótica do Eterno, não seria um maldito. Abraham seria uma bênção. Seria abençoado por tomar essa decisão que, à vista de muitos, o tornaria amaldiçoado. Então, é isso que Yeshua nos ensina, meus irmãos. Quando ele diz que ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Ou seja, se Abraham tivesse escolhido permanecer com a sua família, todos estariam falando bem de Abraham. Porém, Abraham não estaria seguindo os caminhos do Eterno. É nesse sentido que Yeshua fala isso. De que quando a gente, em detrimento a uma instrução do Eterno, escolhe desobedecer ao Eterno, a gente não escolhe, e a mim, o lado direito, a escolha certa a se fazer. A gente tem duas opções, a escolha certa e errada, nós fazemos a escolha errada. Então, quando nós fazemos a escolha errada, para os que estão à nossa volta, nós seremos benquistos. Quando você se senta, um exemplo, para comer e coloca um alimento não permitido pelo Eterno e você rejeita, quem está ali vai se ofender. Ah, você se acha melhor do que nós porque você não quer comer o que nós estamos comendo. Escolha certa. Porém, se você cede, você vai ser benquisto por quem está à sua volta. Você busca guardar o Shabat, um exemplo, são as coisas mais latentes, que mais entram em confronto com a nossa sociedade, é quando se fala de alimentação e do Shabat. E você diz, olha, mas eu não trabalho no Shabat, pode botar o dinheiro do mundo que for aqui, eu não vou. As pessoas se levantam contra você, falam mal de você, porque à vista de muitos você é amaldiçoado. Então, quando você tem essa nuance, esse entendimento, você vai ver que fazer a vontade do Eterno é ser uma bênção. E aos olhos das pessoas, que é o que está no texto anterior, Abraham se afastando da sua família, logo ele já pensou, né? Poxa, eu seria amaldiçoado por causa disso. Amaldiçoado pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que estão à minha volta. Mas o Eterno já dá essa ordem e já diz, olha, eu sei o que você vai passar, por isso eu já te prometo, você será uma bênção. Você será uma bênção no meio das pessoas. À vista de todos, as pessoas vão olhar para você e vão ter você como exemplo de pessoa abençoada. E o texto diz: abençoarei quem o abençoar, e amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Vinivrehu Verha Kol Mishpehot, todas as famílias, né? Todas as famílias da terra, a Adamá, todas as famílias, literalmente, né? De todo local que existe o solo, né? Toda a terra, literalmente, todo o planeta. Então não está falando só da terra de Canaã, está se falando de todas as nações da terra. E literalmente, meu irmão, minha irmã, isso aconteceu e acontece até hoje. Através da dispersão das 10 tribos perdidas que estão entre as nações, a semente, a descendência de Abraham está sendo suscitada, está levando essa bênção adiante até os dias de hoje. Então, de todo o caminho que ele seguirá, ele será e receberá justiça. E o que plantar, ele colherá. E o que plantarem contra Abraham, isso será também colhido. Porque o que é que a gente imagina desse texto aqui? De que abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar. Isso aqui, meus irmãos, já é o reino do Eterno. Esse texto aqui já é o reino do Eterno.
é o reino de justiça. Porque quando a gente vê quem participará do reino do eterno, quem plantou justiça. Quem não participará será os que plantaram injustiça. E quem é o baluarte, o representante da justiça do eterno? Senão o seu povo, os descendentes de Abraão. Então, quem falar, quem for contra o povo descendente de Abraão, não falo sanguíneo, mas eu falo descendente da fé de Abraão, da fidelidade conforme Abraão viveu a sua vida, as instruções do Eterno. Em Bereshit, capítulo 26, verso 5, vai falar sobre isso. E Abraão foi fiel a seus regulamentos, instruções e tudo aquilo que o Eterno ordenou. Todas as suas ordenanças. Então, abençoar, o Eterno vai abençoar quem? Abençoar o quê? Essa forma de Abraão andar na presença do Eterno. Então, em obediência às suas instruções. Sem nenhuma ressalva. Sem nenhum porquê. Ou como, para que isso? Não. Quando Abraão recebeu uma ordem, saia da sua terra, Abraão saiu. Quando Abraão recebeu a instrução de sacrificar o seu filho, a quem ele amava, ele não perguntou nada, ele foi lá e fez. Então, quem amaldiçoar essas decisões que são de assertividade, de andar conforme o Eterno ordenou, também será amaldiçoado. E quem abençoar, ou seja, quem fala, poxa, a escolha deste homem está certa. Os seus pais, sua família é idólatra. A sua família não continuou a ordenança do Eterno de seguir para a terra da qual o Eterno havia prometido. Ele rompeu esse laço, deixou para trás a família que foi desobediente ao Eterno e seguiu para o caminho de obediência. Então, quem abençoar essa decisão será abençoado. Tanto que os que saíram com Abraão foram abençoados juntamente com ele. Seu sobrinho Lot poderia ter ficado, mas ele escolheu seguir com seu tio. Seus escravos, aquelas pessoas que estavam ali com ele, poderiam pedir para ser comprados ou deixados, né? Mas eles decidiram continuar com Abraão. E no versículo 17, já pulei, preste atenção, para quem não está ligado aí, pulamos do capítulo 12 para o capítulo 17. Como eu disse, eu não tenho como falar de tudo, eu não vou entrar em tantos detalhes aí na porção. No capítulo 17, versículo 18, é o que eu falo sobre a questão da família, né? Abraão teve 2 filhos, vocês vão estudar isso. Ismael, depois ele teve mais filhos, né? Mas o foco está em Ismael e Isaac. Ismael foi o filho com a escrava egípcia. E o que aconteceu logo quando a escrava concebeu, né? Engravidou. Ela já começou a mudar a sua afeição para com a esposa de Abraão. Quando ela teve o filho, também ela começou a se levantar contra a sua senhora, né? E Ismael, ele seria criado não mais por Sara, ele seria criado, que seria o normal, seria criado pela própria Agar, que era descendente e ela veio como escrava do Egito, da terra do Egito. Então, ela sendo oriunda do Egito, ensinaria ao seu filho coisas que seriam contrárias às instruções do Eterno. Por isso o Eterno não suscita da descendência de Ismael a promessa que foi dada a Abraão. Então, o Eterno vai trazer a promessa para o seu filho com a sua esposa. Olha o que o texto diz. Vaiomir, Abraham. Aqui já Abraham, né? Vocês vão ver aí que nesse capítulo tem a mudança do nome de Abraham. Depois de quê? Depois de uma batalha. Quando Abraham ele havia se separado do seu sobrinho.
Se entende-se, se dá para entender pelo texto que foi por causa de bens materiais, e foi o que aconteceu. Abraham recebeu uma herança muito grande do Egito por conta do incidente quando eles desceram para o Egito e Sara foi tomada como esposa do faraó, né? Não chegou a ter relações porque eles foram afligidos com várias pragas. Quando foi descoberto, o faraó mandou embora o Abraham com a sua esposa e deu um dote enorme pela sua esposa, que era para ser dado a Lote, que era o verdadeiro irmão de Sara. Mas Abraham ficou com esse dote e acabou tendo uma intriga entre os servos de Ló e os servos de Abraham. Vocês vão ver aí no texto. O Morek vai finalizar essa porção na próxima sexta-feira, né? Ele vai explicar direitinho para vocês todo esse incidente e o que gerou, né, essa questão da ganância, do dinheiro, até uma briga familiar, onde um disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para um lado, eu vou para o outro. Então, uma palavra dura. Porém, a gente vai observar nesta porção que houve uma reconciliação quando Abraham foi atrás do seu sobrinho e ele tomou de volta, né, o seu sobrinho das mãos da batalha que houve entre 5 reis e 4 reis. E Lot foi levado como um cativo. E o que aconteceu? Abraham, após esse incidente, quando ele se reconcilia com seu sobrinho, ele torna a olhar com bons olhos para o seu sobrinho. O Eterno faz novas promessas para ele e reacende essa aliança com ele e sua esposa, com Sara. E olha o que o texto diz. Vaiomer Avraham el ha-Elohim. E falou Avraham para o Eterno: Lu Ismael Ihye Lifneiha. Que viva, né? Que possa viver Ismael na tua presença. Ou seja, Avraham recebeu a promessa de que Sara teria um filho e ele disse: não, mas que Ismael viva na tua presença. Ou seja, é como se Avraham acreditasse que Sara, o Eterno incumbiria Sara de ser a verdadeira mãe de Ismael, e foi o que foi acordado no caso aí com Agar. Porém, o Eterno não está dizendo isso, não está dizendo que a descendência será suscitada de Ismael. Elohim respondeu: não, Sara, sua mulher, dará à luz um filho para você, e você deverá chamá-lo de Itzhak. Estabelecerei minha aliança com ele, não com Ismael, e com uma aliança eterna para seus descendentes depois dele. Esse gato aqui, rapaz, fica se esfregando nos pés. Eu acho que ele quer aprender também um pouquinho da Torá, viu? Então, a partir de Itzhak, será chamada essas promessas que o Eterno vem acumulando na vida de Abraham. Dele ser uma bênção, dele herdar a terra prometida, de sua descendência ser tão numerosa quanto a areia do mar, de sua descendência ser aquele, né, prometido que seria o representante, o dono, né, da terra de Canaã, e principalmente, né, a incumbência de levar adiante essa fé no único e verdadeiro Elohim. Então, não de Ismael, mas sim de Itzhak. E isso, meus irmãos, até hoje é o maior motivo. Não pense que é outra coisa, não. O maior motivo dessa briga, uma briga familiar. Isso que está acontecendo hoje na terra de Israel é uma briga familiar. Uma briga de família. Essa aliança até hoje gera uma briga entre dois parentes. Pois os descendentes de Ismael até hoje amaldiçoam os descendentes de Itzhak. Todos têm suas promessas, tanto Itzhak quanto Ismael. Olha aqui a promessa de Ismael. Quanto a Ismael, o Eterno não vai deixar ele haver navios. Eu o ouvi, abençoei-o e o tornei fértil, e lhe darei muitos descendentes.
também de Ismael terão muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Isso é uma promessa maravilhosa, meus irmãos. Porém, os descendentes, não falo Ismael, eu falo dos descendentes dele, não aceitaram estar em segundo plano. Não aceitaram essa promessa aqui, de ser uma grande nação e deles descenderem 12 príncipes. Eles queriam algo a mais. Começaram as insurgências contra os descendentes de Isaac. Posteriormente, esses descendentes de Ismael se juntaram com os descendentes de Esav. Esav também não, o Eterno, quando chamou a descendência de Isaac, ele não escolheu Esaú, ele escolheu Jacó. Então, esses dois que aos olhos do Eterno não foram escolhidos, se juntaram numa aliança que até hoje perseguem o povo que o Eterno escolheu. Servem literalmente a um falso Deus. Assim como os precursores da sua fé, como a mãe de Ismael, Agar, servem a outros deuses. Por isso o Eterno suscita a descendência daqueles que seriam fiéis e tementes ao Eterno. Não é pela primogenitura a escolha do Eterno. É pelo amor que existe para com suas instruções. Chegamos ao livro de Yeshayahu, no capítulo 40, versículo 27, diz o seguinte: Lama tomar. Deixa eu botar aqui a tela acompanhando para vocês. Lama tomar Yaakov, o Tedaber Israel. Por que você reclama Yaakov? Por que diz Israel? Nis terá de da Reki me Adonai u me Elohei mishpati Yavor. Por que você reclama Yaakov e diz Israel? Meu caminho está escondido de Adonai, meus direitos são ignorados por meu Elohim. Então, o que acontece, meus irmãos? O profeta está aqui retratando literalmente as queixas de Yaakov, ou seja, as queixas da nação de Israel. E o povo ficava se lamuriando. Eles escutavam sobre as promessas que foram dadas a Abraham, Isaac e Yaakov. Eles lembravam-se dessas maravilhosas promessas e profecias de que o povo herdaria em paz, viveria em Shalom e viveria eternamente lá na terra. Porém, o que é que eles estavam vendo? Nações vizinhas cada vez mais oprimindo a vida deles, levando embora os seus irmãos cativos. A todo momento os inimigos ganhando espaço ali no seu território. E naquele momento o Eterno não estava dando o que havia prometido. Segurança, prosperidade, paz. Por que o Eterno não estava fazendo isso? É porque ele se cansou? É porque o Eterno não tinha mais capacidade de fazê-lo? O Eterno não teria mais condições de ajudar o povo de Israel? Olha o que o Eterno responde. Halô yada ta im lo shamata Elohei Olam. Você não ouviu, não sabe que o Elohim eterno, Adonai, Adonai, Boré, Ketzot Haaretz Lo Yaaf Velo Yagá, e Im Haker
Li Tevunator, o Eterno, Elohim Eterno, Adonai, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se esgota? Ou seja, não é porque o Eterno está cansado, o Eterno está morto, o Eterno não dormiu, o Eterno não está vendo a nossa angústia, que ele não está trazendo, suscitando as promessas que ele havia feito aos seus antepassados. Olha o que ele diz, ó. Pelo contrário, no tem, ou seja, ele dá, ele concede, né? Lá a af koar u leim onim atsima yareba. Ele concede, ele revigora os exaustos e dá força aos fracos. Então, o Eterno tem essa capacidade de revigorar quem está exausto e dar força a quem está fraco. Qual o problema? E ele continua, né? Os jovens podem se enfraquecer ou cansar. Até o mais capacitado pode tropeçar e cair. Mas os que esperam em Adonai renovarão as suas forças. Aqui está o detalhe. O Eterno vai fazer isso a quem espera nele. A quem ama as suas promessas. A quem busca os seus caminhos. Não é a todos, não. Nem todos os que estavam na terra de Israel eram povo de Israel. Até hoje é assim. É povo do Eterno, povo de Israel, quem ouve a voz e segue. E deixa sua zona de conforto e marcha. Aquele que caminha conforme a nuvem. Aquele que para quando a nuvem para. Muitos a nuvem anda e dizem, mas eu não vou não, depois eu vou. E muitos a nuvem para e ele pensa consigo, mas eu ainda estou bem, eu posso continuar, eu posso caminhar. Porém, aqueles que esperam no Eterno, aqueles que confiam no Eterno, aqueles que buscam a sua face, renovarão as suas forças. É esse que vai ser renovado, como a gente viu nos textos anteriores. Que os jovens podem cansar e enfraquecer até a capacidade de tropeçar e cair. Aqueles que renovam as forças, ele revigora os exaustos e dá força aos fracos. Mas quem vai ter acesso a isso, a ter sua força revigorada, a ter a sua exaustão ser suprida de novo das suas necessidades, é quem vai esperar no Eterno, confiar no Eterno. Voarão alto como as asas de águia, quando correm não exaurirão, quando andarem não se cansarão. Tem até eu lembro disso há mais de 12 anos atrás. Eu não entendia nada de escritura. E chegava um cliente na loja que eu trabalhava. E toda vez que ele chegava, ele sempre muito altruísta, muito alegre. Gostava demais de conversar com ele. E ele parava e dizia, você já é uma águia, meu irmão? E eu não entendi. A primeira vez que ele perguntou, eu disse, como assim uma águia? Ele fez, aqueles que são águias do Eterno, de Deus, né? Eles renovam suas forças no Criador. Ele busca o seu caminho. Ele voa como uma águia. Ele vê tudo de cima. A águia não vê nada por baixo. Terão suas forças renovadas. Um dia você vai ser uma águia. E eu ficava sem entender aquilo ali. Toda vez que ele vinha, ele me perguntava, e aí, você já é uma águia, meu irmão? Eu dizia, ainda não, mas um dia eu serei. E realmente, a gente aprende que quando estamos no caminho correto do Eterno, nós viramos uma águia. A gente consegue observar as situações sob uma ótica diferente de quem está naquele burburinho ali. Enquanto muitos estão aflitos em determinadas situações, os servos do Eterno estão com calma, observando cada situação para poder tomar a melhor decisão. Enquanto o povo está ali no meio da luta, né, da briga, que acontece quando um animal morre, né? Aí vem aquelas aves mais sorrateiras e toda sorte de animais ali para poder destroçar aquela carcaça, né?
A águia, se você observar, é impressionante. Quando ela chega, os outros vão embora. Porque ela consegue ter uma visão, consegue impor a sua força de uma forma que quem está ali sabe que o seu bote é certeiro. Ela só vai no que é certo. Ela não erra. Observa um vídeo de uma águia atacando. Tem vídeo até de águia atacando peixes. Ela vem lá de cima, ela vê que o peixe está dando vacilo ali, está muito perto da, 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 da margem, né? Ela vai lá e puff, dá o bote certeiro. E assim é a comparação dos servos do Eterno. Quando correm, não se exaurirão, quando andarem, não se cansarão. O Eterno cansou-se ou deixou aqueles que confiam nele cansados e não podem mais ter acesso às promessas da sua aliança? Não. Só basta que o povo espere no Eterno. Confie no Eterno como Abraham confiou. O texto continua. Atá, Israel, Avdi, Yaakov. Mas agora Israel e meu servo, né? Avdi, Yaakov. Asher Baharetiha, Zerá, Abraham, o Revi é meu amigo, né? Então, olha o que diz. Mas você, Israel, meu servo. Yaakov é quem escolhi. Descendentes, Zera, descendentes ou semente de Abraham. Aí diz, meu amigo, o Ravi. O Rav. Abraham é chamado de amigo do Eterno. Por quê? Quando você tem um amigo muito próximo, você às vezes incube ele de algumas coisas que só você e ele tem essa intimidade de conversarem sobre determinados assuntos. Como o Eterno lá conversando com Abraham, através do seu malar, do seu mensageiro, conversando com Abraham acerca da destruição de Sidom e Amorá. Abraham faz pedidos ao mensageiro e ele responde, né? Não, tá certo. Só 50 tá bom. Talvez 40, vamos lá, 40. Ajuda aí, 40. Tá bom, 40. Quando chega em 10, Abraham diz, não, mais 10 eu tenho certeza. Ah, tem 10. Tem um Lot, sua esposa, suas filhas e seus genros. Tem 10 justo lá. Se forem 10, não, beleza, Abraham. 10 tá bom. Nem 10 tinha. Em Sidom veio a morar, Sodoma e Gomorra, justos naquela cidade. Então, tinha-se essa comunhão de amizade entre o Eterno e Abraham, porque Abraham não pedia com segundas intenções. Abraham fazia solicitações e amava ao Eterno como um amigo, às vezes como Jonathan e Davi. Jonatas e Davi. Eles tinham um amor de amizade tão grande que eles eram capazes de um ajudar o outro sem pedir nada em troca. Até com situações de se prejudicarem para ajudar um ao outro. Foi o caso de Abraham. O Eterno não precisa de ninguém, mas o Eterno, para trazer compreensões para o ser humano, ele fala com e faz solicitações ao ser humano como se fosse outro ser humano pedindo. Então o Eterno diz: olha, eu preciso de alguém para suscitar a minha promessa, que seria de dar a terra de Canaã ao descendente de Sem. Foi profetizado ali por Noar. E vai ser você, Abraão. Vá lá e faça isso por mim, que eu vou te dar isso, isso e aquilo, vou te abençoar de tal maneira. E Abraão disse: tá bom, eu vou fazer isso, vou deixar minha família por amor a você. Essa amizade, esse carinho, esse afeto que Abraão tinha para com o Eterno. No versículo 9 diz: eu trouxe dos confins da terra, juntei-os dos lugares mais distantes e disse: você é meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei. Então, Abraham foi esse escolhido que pressupõe que é uma representação dos servos do Eterno que virão de todos os locais do mundo para poder fazerem parte dessa aliança, dessa promessa que o Eterno tem dado desde os tempos antigos para quem o ama, para quem o serve.
Então, essa promessa do Eterno está justamente com aqueles que, apesar de respeitar seus familiares, deixam um vínculo umbilical com a transgressão da Torá. Ou seja, é necessário você deixar literalmente a sua família, ir embora da sua casa, ir embora da sua cidade, cortar todos os laços familiares só porque você guarda a Torá e a sua família ainda não tem esse conhecimento? Evidentemente que não. Porém, isso não vai deixar que você, meu irmão, minha irmã, seja omisso em sua obediência em relação às instruções da Torá do Eterno. O que a gente tem que ter é, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, uma posição firme acerca daquilo que nós acreditamos e da forma que nós vivemos. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre acompanho o chat, faço questão de olhar nos estudos e estar ali, porque tem muitas pessoas com dúvidas. E os irmãos vão um ajudando o outro. E o que eu mais vejo são relatos de pessoas da nossa família, da nossa fé, nossa família literalmente, família Techuvá total. E tem nas suas famílias uma verdadeira guerra. O marido que não aceita, a esposa que não aceita, ou algum parente que fica questionando, que fica uma tia que vem de longe, um tio que vem reclamando. Da forma que nós enxergamos as instruções. Porém, a gente deve tomar cuidado para não tecer críticas contra a religião de A, B ou C de ninguém da nossa família. Quando você, meu amigo, a verdade é excludente. Quando você está na verdade, logo o que é mentira vai ser revelado. Então, se você provar através da sua fé, da sua observância, da sua forma de viver, que você está no caminho certo, no caminho da Torá, como o Eterno disse que nós seremos abençoados quando estamos nos seus caminhos, as pessoas vão aos poucos querer conhecer a sua fé, querer conhecer a sua fidelidade, a sua confiança no Eterno. Não é por imposição descer a goela de ninguém. Não é por você querer provar, mostrar, ganhar num debate que você vai mostrar isso a ninguém. Tão somente através do seu exemplo de obediência e de fidelidade às instruções do Eterno. Quando você colocar em prática a Torá, ela automaticamente é excludente da mentira. Ela vai expor o que é mentira. Evidentemente que com conhecimento, com muita sabedoria, aos poucos você vai ganhar as pessoas da sua família. Como? Sendo firmes. Ao ponto de, em determinadas situações esporádicas, pontuais, você se posicionar e se afastar daquilo que for contrário ao Eterno. Um exemplo simples, você vai entender rapidamente. Tá tendo uma festividade cultuando a outros deuses e sua família tem essa cultura. Agora é a outra aqui, viu? Apareceu aqui se esfregando. Estopinha, essa é a nova aquisição da família aqui, da minha esposa Fabiana e minha. Estopinha. A gente pegou 5 gatos da rua, rapaz. Agora tá um monte de gato aqui em casa. Espero que não venha mais. Fechou a porteira. Tá tendo uma festividade, sua família tem um costume de fazer uma determinada festividade em que é comemorada a outros deuses, com comidas típicas que são contrárias à sua fé, que você não pode se alimentar daquilo. Você, para agradar a sua família, você vai participar disso? Eu, particularmente, não vou. Quando eu descobri esse caminho, um exemplo simples, eu sempre cito esse exemplo, o Natal. A minha família era uma tradição. Eu ajudava a organizar e eu era como eu sou muito brincalhão, quem me conhece pessoalmente sabe. Eu vivo brincando com todas as situações e sou aquele resenha da família, né? E quando eu descobri a verdade, eu digo, epa, tem algo errado aqui.
pesquisei, eu digo, não vou. Respeito quem vai, quem participa. É uma decisão de cada um vai tomar a sua decisão. Eu, particularmente, não vou, porque eu sei que a minha presença ali pode causar algum tipo de estranheza quando me questionarem sobre aquilo que eu falo, né? Eu falo uma coisa e pratico outra. Então, eu decidi não ir. E no primeiro ano foi muito difícil. Minha mãe chorava e ligava para mim, chateada. Minha irmã, que organizava tudo, meus outros irmãos, perguntaram se eu estava ficando doido. E eu fui aos poucos explicando e disse que eu não estava deixando de participar da família, que eu não estava deixando ninguém para trás, que é isso que eu estou falando aqui nesse texto específico, né? De a gente tomar decisões em prol da vontade do Eterno. A gente esperar no Eterno, confiar no Eterno, andar nos seus caminhos, escolher a mão direita do Eterno. Caminho direito, caminho da correção, caminho correto. Então eu expliquei com calma, com amor, com carinho. Não fui embora igual a Abraham. Eu disse, eu estou com vocês todos os dias do ano. Porém, nesse específico eu não posso. Não tenho condições de ir. Mas durante o ano eu vou organizar várias situações. E comecei a organizar durante o ano. Domingo, vamos lá para minha casa, todo mundo. Num sábado, venha-se embora para minha casa. Vamos ficar aqui junto. Numa noite de quarta-feira, numa quinta, chamava o pessoal pra gente sair, pra gente conversar. E isso foi quebrando esse gelo. E quando chegou no outro ano, foi difícil também, mas já foi menos. E no outro já foi menos. Hoje em dia, a minha família não comemora mais. Difícil mesmo. É só 2 pessoas que ainda mantêm essa tradição. Mas o restante, em tese, não comemora mais. E assim, não que eles seguem a mesma coisa o mesmo caminho, a mesma fé que a gente segue aqui, não. Na minha casa, eu e minha esposa. Porém, o pessoal foi tendo consciência do erro através do nosso testemunho, da nossa firmeza, né? Em não aceitar essa situação. E o texto continua, né? Al dirá que amerra ani al tista que ani Elohecha. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Elohim. E matsetiha af azeretiha af te machetiha bi yamin sadik. Eu darei a você força e socorro. Protegerei com a minha destra. Aqui está a palavra yamin de novo, que eu relacionei lá quando a gente fez a relação da gematria, né, de ler, lechá, dá o valor numérico de 100. E a palavra yamin e yaman também, que é caminho correto, escolha certa, dá o mesmo valor numérico. Tá aqui de novo a mesma palavra. Tá aqui, ó. E protegerei, ou seja, com o caminho correto, com a minha destra. Eu tô vitoriosa, mas aqui tá tzadiki. Se de que de justiça, né? Destra de justiça. Então, os caminhos do Eterno, a escolha correta, vai levar o ser humano ao quê? A destra de justiça do Eterno, o caminho da justiça do Eterno, das suas instruções, da sua Torá. Então, se você quer escolher o lado certo, o caminho certo a ser seguido, você vai estar nesta situação de buscar a destra do Eterno. E aqui aparece um texto bem interessante. Olha o que o texto diz, ó. Hem ya voshu u ve i kalmu kol ha neherim baha yahyu que aim ve ovedu anashei riveha.
Todos os que estão irados com você serão desonrados, postos à vergonha. Os que lutam contra você serão destruídos, reduzidos a nada. Então, olha o que o Eterno diz, que aqueles, como a promessa foi dada a Abraão, e os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quando os descendentes de Abraão caminharem conforme os passos de Abraão. Outra vez, citando o nosso mestre Yeshua, quando ele está tendo uma discussão ali acalorada com alguns parus, alguns perushim, alguns fariseus, Soferim e escribas, que eram considerados como mestres da Torá, ele diz, olha, vocês têm por pai Abraão. Porém, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Eles começam a falar de uma forma mais dura. Porém, o vosso pai é Satã, é Satanás. Pai da mentira. Porque vocês fazem as obras do engano, da mentira. Vou botar no silencioso, rapaz. Não sei por que não foi. Então, vou só desligar aqui. Então, Abraão, ele é considerado o pai da verdade, o pai da justiça, o caminho da justiça. Então, fazer as obras de Abraão, ser filho de Abraão, descendente das suas promessas, é buscar os caminhos que ele trilhou, andar como ele andou. Então, quando você está nesse caminho, todos os que estão irados contra você serão desonrados, postos à vergonha. Os que lutam contra você serão destruídos, reduzidos a nada. Você procurará por eles, mas não encontrará os que contendem com você. Sim, os que fazem guerra a você serão reduzidos a nada. Aqui a gente faz mais uma associação, meus irmãos, para que a gente tenha calma e esperança. Porque o povo do Eterno, o verdadeiro povo do Eterno, vai ter confiança nesses momentos de angústia. Desde que estejamos nessa pisada de Abraão. Porque os inimigos do Eterno, a promessa também, como ele, é eterna, serão reduzidos a nada. O Eterno vai usar o seu braço, que é o povo de Israel, para trazer a punição a todos esses malfeitores que têm se levantado sobre a terra. Esse grupo terrorista miserável, desgraçado. O Eterno vai levantar a sua mão para desarraigar da terra esse povo. Através de muita luta, lógico. Porém, no final, o povo de Israel vai sair vitorioso. Então, de novo, né, aparece a palavra Yamin, Yamna, Yamne, aqui, Yamneha. Mais uma vez aparece o caminho, né, a escolha direita. Que Ani Adonai, pois eu sou Adonai, Eloheiha, o teu Elohim, Mahasik, Yamiha, Yamneha. Digo a você, enquanto seguro minha mão direita, Ha-Amir, Liha, Al-Tirah, Ani Azeretiha. Não tema, eu o ajudarei. Al-Tirei Tolaat. E essa palavra aqui, Tolaat, vocês vão ver que impressionante, meus irmãos. É a palavra aqui, Tolaat. O texto diz, Al-Tirei Tolaat Yaakov Metei Israel. Ani Azaretir Neum Adonai. Vegoaler Kedosh Israel. Não tenha medo de Yaakov, ó verme. Essa palavra aqui, Tolaat, é verme. Homens de Israel, seu Redentor é o Santo de Israel.
Então, quando o Eterno está chamando o verme aqui, verme, por incrível que pareça, a gente pode relacionar a todos aqueles que se sacrificaram para a permanência do povo de Israel, que se tornaram pessoas que deram a sua vida para que o povo de Israel se multiplicasse. Vou dar um exemplo. Essa palavra tolá, tolaá, que aparece aqui, é essa palavra aqui, que quer dizer, literalmente, tolaá, um insetozinho chamado carmim de coxanilha. É um insetozinho branco que ele é utilizado principalmente, a gente deve tomar cuidado, nas indústrias alimentícias, como um corante chamado carmim de coxanilha. Vai estar aí nos produtos geralmente de morango, em embutidos, né, para dar aquela coloração vermelha. Os produtos de morango para dar aquele rosinha, né? O biscoito recheado, entre outras coisas. Que é esse verme aí, esse inseto, que ele é espremido, ele é branquinho, ele é espremido e ele fica vermelho. O sangue dele é muito forte, né? Ele é usado como corante. Esse corante era muito usado no México e no Oriente. E até hoje é usado pelas indústrias alimentícias. Procure sempre, se você for comprar algum alimento, dê uma olhadinha no rótulo. Se tiver urucum, que é uma planta, né? Um fruto de uma planta, aí é um corante melhor, que é um corante que não vai ter esse verme aí destruído no seu alimento. É uma nojeira, né? Então, esse verme, eu estava olhando a questão de reprodução deles e tem um fato interessante. O macho, quando ele vai copular com a fêmea, ele morre. E a fêmea, ela coloca tantos ovos que ela chega a implodir, a explodir. De tantos ovos que ela tem, e dá mais de 600 ovos. E ela, nesse momento ali, que ela estoura, né, que ela morre, o seu sangue vermelho cobre esses ovos e serve até como um alimento para esses ovos. E depois, quando o sol bate nesse sangue vermelho, ele fica branco. E esses ovos implodem e começa o ciclo. Mais de 600, cada fêmea e um macho, um casal, né? Dão mais de 600 filhotes, né? E aqui esse texto, quando fala da colchonilha, né? Do tolate, desse vermezinho do carmesim, desse como se fosse uma larva, né? Ele dá uma simbologia muito interessante de que esse verme de Yaakov seria aquele que vai dar a sua vida, vai dar prosseguimento através dos seus atos de justiça, em detrimento até a sua própria vida, para que esse povo continue a prosperar, a crescer. E se você pegar esse mesmo valor numérico de 506, tá esse strong aqui, que quer dizer sur, que é fazer príncipes, ter poder e reinar. Então esse verme aqui, quando ele dá a sua vida, em tese, né, verme, porém é como se fosse esse bichinho, né, esse animal que era extraído, esse corante vermelho, através da sua morte ele gera vida. E ele se torna um príncipe e tem poder para reinar. Isso assemelha-se a alguém. E a maioria da vida desses animaizinhos, fica em árvores. Tanto que quando você passa em alguma praça, algum parque, você vê lá aquele monte de bichinho branco numa folha, é esse animalzinho. E quando você vê nas árvores uma mancha branca assim, geralmente foi a reprodução desse animal. Quando a mãe, a fêmea, explodiu ali, estourou, né? E aquele sangue dela cobriu esses ovos e ela ficou branca ali depois. Se agarra de uma força tão grande na árvore e com a força de se reproduzir, que ela chega a morrer por isso. O que Yeshua,
nosso mestre se agarrou no madeiro, ele não soltou para que nós pudéssemos hoje estar dando frutos e se multiplicar. E tá aqui. Deixa eu ver se eu clareio aqui. Clareio, escureço, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais falar aqui. Não, deixa eu ver aqui. Para escurecer aqui. Isso, agora. Esse é o momento da Akedah, né? Onde Abraham disse: olha, o Eterno proverá, meu filho. Ele sabia, por isso que eu digo que esse momento é muito importante na vida de Abraham, é um ato de fé suprema. Eu não sei se eu teria essa coragem, com certeza não teria tanta fé como Abraham tem. Que o Eterno possa me conceder um dia uma fé tão manha e tão grande como a dele. Porém, Abraham já tinha experiência com o Eterno. Por exemplo, o próprio nascimento do filho dele foi de uma promessa que o Eterno cumpriu no dia e na hora exata. E o Eterno tinha dito para ele que dele, de Isaac, seria suscitar a sua descendência. Então Abraham sabia que mesmo que Isaac morresse, o Eterno iria ressuscitá-lo. Iria acontecer alguma coisa que Isaac seria preservado e sua descendência viria através de seu filho. Então ele tinha uma fé tão grande porque ele já teve vários exemplos de que as palavras que o Eterno havia dado se cumpriam. Porém, no primeiro chamado de Abraham, Abraham não tinha esse feedback, ele não tinha como é que eu posso dizer, essa base. Porque era a primeira vez que ele ia seguir alguma instrução do Eterno. E tudo foi através desse primeiro passo de fidelidade e confiança de Abraham. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz: por essa confiança, Abraham obedeceu, depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Elohim daria como posse. De fato, ele saiu sem saber aonde estava indo. Então, que fidelidade, meus irmãos. Ao meu ver, esse foi o ato de maior fé de Abraham. Não tem problema, você pode discordar, pode. Eu, particularmente, eu acho que a decisão mais difícil seria essa daí. Deixar o conforto da família, do conforto da cidade, já idoso, 75 anos de idade, para ir para um deserto onde teria nações inimigas, levando sua esposa, seu sobrinho a quem amava, tudo o que tinha, e seguindo com um Deus que ele não conhecia. Ele conhecia os deuses das nações ali, mas ele escutou aquele chamado e foi. Eu acho que essa decisão foi a mais difícil. Be'emuná, ou seja, pela fidelidade, pela confiança, pela fé. E gorer ba'aretz ha-netna lo ki be'aretz na heria va yeshev be'ochlim. Pela confiança residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas. Hu ve Yitzhak ve Yaakov ve I Oreshei ha-havet taha imo, que também deveriam receber o que lhe fora prometido. Ou seja, ele viveu com fidelidade ao Eterno numa terra a qual havia sido prometido ser dada a ele e a seus descendentes. Porém, Abraham passou 100 anos andando por esta terra em tendas, que representavam uma vida cigana, literalmente. Uma vida cigana não, uma vida migratória. Ele viveria ali, fugiu a palavra aqui da cabeça, mas ele viveria temporariamente ali andando, peregrinando sobre a terra, como um peregrino.
Quando ele tivesse uma casa fixa, representaria para ele uma morada permanente. E Abraão não teve essa oportunidade. E ele passou 100 anos andando nessa terra que o Eterno havia prometido com os seus descendentes e não recebeu essa oportunidade. Porque esperava ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, da qual o arquiteto e construtor é Elohim. Então, o autor aqui da Carta aos Hebreus, ele deduz que Abraão esperava essa cidade que é prometida, né, no Olam Rabá, e descerá dos céus, como está profetizado no livro de Apocalipse. E Abraão não tinha esperança dele conseguir naquele momento essa promessa. E o que mais impressiona que Abraão ele não reclama que a promessa do Eterno não havia sido concretizada. Ele não exige nada do Eterno. Hoje em dia, meus irmãos, a gente observa através de alguns grupos religiosos que eles não podem aceitar a mediocridade, eles chamam, né? Aos olhos deles, um homem como Abraão era um homem medíocre. Que eles não podem suportar ser humilhados. Eles devem ser exaltados. Eu não aceito isso, imponha, não aceito, não. Muitas vezes exige do Eterno punição aos seus ofensores e perseguidores. Enquanto isso, nosso mestre ensinou, Yeshua, a orar por quem nos persegue. O nosso padrão, meus irmãos, é ser grato com aquilo que temos. A porção que o Eterno nos deu. Não reclamar de absolutamente nada. Se Abraão era o amigo do Eterno, viveu peregrinando na terra que o Eterno havia prometido e disse não é o momento. Se Moshe, que foi o homem que o Eterno ergueu e elegeu para levar, conduzir o povo de Israel no deserto, e não foi permitido a ele entrar na terra prometida, o que é que eu e você tem a reclamar, meu irmão, minha irmã? A gente não pode reclamar de absolutamente nada. Sermos gratos sempre. Só a agradecer mesmo. Continuando. Pela confiança, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada, como a própria Sara, porque considerou ser digno de confiança quem lhe fizera a promessa. E isso foi imputado a Abraão como justiça. Dessa forma, esse homem praticamente morto tornou-se pai de descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e incontáveis como os grãos da areia da praia. Abraão, quando recebeu essa promessa do Eterno, ele confiou no Eterno. Ele disse: o Eterno é capaz de fazê-lo. No momento ele deu uma relutada ali, ele disse: deve ser através do meu filho Ismael. Ele disse: seja Eterno. Aí o Eterno disse: não. Você espera muito pouco, Abraão. É da tua esposa. Ano que vem ela vai dar um filho a você. Você vai colocar o nome de Yitzhak. Abraão era tão humilde que ele não esperava que seria da esposa dele que teria a esposa dele teria um filho. Ele imaginou, poxa, o Eterno vai colocar Ismael como se fosse filho da minha esposa. Bendito seja o Eterno por isso. Que Ismael viva na tua presença para sempre. Ou seja, Ismael ande na tua presença, ande nos seus caminhos. E nós sabemos que não. Ismael escolheu não seguir os caminhos do Eterno. Yeshua ensina, meus irmãos, que é o que nós estamos tratando aqui, deixar a família, né, como Abraão fez. Tá aqui uma ilustração, deixa eu ver se eu coloco maior para vocês aqui. Mais maior não, né? Mais escura aqui. Para vocês verem a ilustração. Yeshua ensina. Olha a ilustração aqui, tá aqui uma mulher, dois homens, cheio de gente aqui olhando Yeshua falar e um homem apontando lá para fora. Certo? Estão conseguindo observar aí? Só apagar aqui agora. Sou meio enrolado com isso aqui, viu?
Mas vamos embora. Vou escurecer aqui para a letra ficar mais legal para vocês. Clarear, né? Já viram aí a ilustração. Então, Yeshua estava sentado ali conversando com os seus discípulos, né? E seus familiares chegam para ele e diz o seguinte: um dos seus discípulos diz, né? Vá Yavo'u Eleiv Imo Ve Ahaiv. Então chegou para ele Imo, a sua mãe, e Ahaiv, seus irmãos, né? Os irmãos de Yeshua. E foram vê-lo, né? Velo Yahelu Kirov Elaiv Mipnei Ruf Aam. Mas não conseguiam se aproximar dele por causa da multidão, do povo que estava ali, né? Então, Yeshua estava ensinando, chegou seus irmãos e sua mãe, e um dos seus discípulos disse: olha, o pessoal quer te ver e não está conseguindo. E alguém disse, né? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas ele lhe deu essa resposta: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra Ha-et davar ha-Elohim ve-ha-ishim otam. Oto. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Elohim e agem de acordo com ela. Então, é o que a gente vem explicando aqui, meus irmãos. A mãe e o irmão de Yeshua, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele desrespeitou a sua mãe? Não. Yeshua usava todas as situações para levar aos seus discípulos o ensino. Ao ver seus parentes, ele faz uma afirmação contundente. Chamava a atenção daquelas pessoas. Como assim? A mãe e o irmão dele, ele está dizendo que a mãe e o irmão dele são aqueles que ouvem a palavra e ele não só a mãe e o irmão dele, e os irmãos dele são. Ele está trazendo um ensino. Afinal de tudo, nós somos parentes do povo do Eterno, pois a família que temos hoje poderá não existir no mundo vindouro, pois só estará presente nele, no mundo vindouro, aqueles que são obedientes às instruções do Eterno conforme Yeshua ensinou. É como se apegar a qualquer bem material. Enquanto estamos neste mundo, a gente vai cuidar, a gente vai zelar, vai dar atenção a tudo que está ao nosso alcance. Lembrando que os nossos familiares, não estou dizendo que sua família é igual, sua mãe é igual a um carro, uma casa, não. Pense bem, analise, viu? Estou chamando a atenção para que vocês possam fixar esse ensino na cabeça de vocês. Vou até trazer para mim aqui. Quando você tem uma casa, você não vai deixar ela cair os pedaços, vai? Você vai cuidar, você vai pintar, você vai deixar tudo organizado, tudo limpinho. Da mesma forma é a sua família. Você está para você, esta família foi escolhida pelo Eterno para que você pudesse viver. A qualidade está em suas mãos para você cuidar, você zelar, você amar, você deixar ela da melhor forma possível. E entre bens materiais e família, 1000 vezes a família. Vou dar um exemplo simples. Imagine um homem multimilionário que possui tudo: casas, carros de luxo, aviões, barcos, iates, ternos, roupas. E ele recebe um diagnóstico que só tem 1 semana de vida. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: esse homem vai passar esses últimos 7 dias de vida buscando gastar esse dinheiro todinho, ou vai buscar aquilo que realmente importa, que é os seus filhos, a sua esposa, a sua mãe, o seu irmão, para dar um abraço, para estar ali acompanhando esses últimos momentos que ele vai ter de vida? É evidente que ele vai buscar estar do lado da família. Agora, a pergunta que nós fazemos é: qual é o custo que nós temos para estar do lado dos nossos familiares? Zero. Ou seja, o que tem valor, meus irmãos, é aquilo que não custa nada.
Quanto custa pra gente hoje pegar uma escritura e ler? Zero. Temos nos celulares e tudo que tá de canto. Locais que distribui até de graça a escritura. Porém, é aquilo que o ser humano literalmente deveria prestar atenção e não presta. Você tem a sua mãe, você deveria estar prestando atenção nela. Você tem seu irmão, sua irmã, preste atenção nela. Ajude-os. Então, nossa família hoje, cuidada pelo Eterno, é importantíssimo na nossa vida. Até o momento de que ela se comporte e aceite o caminho que você está seguindo. Porque a família que nós devemos tomar mais atenção é a família que será eterna. Se eles, nossos familiares de hoje, quiserem fazer parte desse movimento, dessa saída, como Lot saiu junto com Abraão, amém. Muito bem-vindos. Se não, vamos respeitar a sua decisão. Ninguém vai impor e botar de goela abaixo a ninguém. Sabendo que a família verdadeira, como Yeshua disse aqui, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Elohim e agem de acordo com ela. Estou finalizando aqui. Já estamos quase no horário. Em Matitiarro, olha o que Yeshua diz novamente sobre esse assunto de família. Para vocês terem uma noção. É isso que eu estou falando. Não suponho que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Muitos pegam esse texto para dizer, olha aí, o Mashiach vem trazer paz, né? O Mashiach que eles esperam. Como o Moré Felipe bem ensinou, né? Yeshua não se enquadra nesses dogmas. Porque o Eterno espera um líder que promulgue a sua palavra e fale a verdade. E a verdade é, como Yeshua se coloca como sendo o anfitrião, né, o embaixador da Torá, ele assume o papel de ser a Torá em cada situação que o ser humano vive. Então o que é que ele diz? O que é que a Torá vai trazer numa família? Na terra? Vai trazer a guerra. Porque a Torá, quando ela expõe a mentira, quem é do mal, meus irmãos, não vai aceitar a verdade, não. Ela expõe a mentira. Traz à tona o que é errado. Então ela traz a guerra. Porque quem quer viver contra a verdade, na mentira, essa pessoa não vai aceitar que sua mentira seja exposta. Então Yeshua diz, ele se colocando no papel de ser a Torá andante, ambulante, né? A Torá que foi colocada em prática em cada situação do ser humano. Não suponho que vim trazer paz à terra, ou seja, a Torá não traz paz à terra, ao mundo, né? Da forma que o mundo, quando observa a Torá, ele entra em guerra contra ela. O ser humano vai querer a guerra. Ela vai trazer a paz para quem a buscar. É diferente. Não vim trazer paz, mas a espada. Divisão, a separação do joio e do trigo. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra. É isso que ele está dizendo aqui. O que aconteceu com Abraão. O homem ficou contra o seu pai. Porque a Torá chegou na vida de Abraão e ele fez Yamam, uma escolha direita, uma escolha certa. Ele escolheu o caminho correto, que foi ficar contra o seu pai, deixar a casa do seu pai. Quando chega para nós esse momento de escolhermos entre os caminhos dos nossos antepassados e o caminho correto do Eterno, e nós escolhamos sempre o caminho do Eterno. E isso vai trazer contra você uma guerra. Foi o que eu fiz. Um exemplo. O exemplo que eu dei. Que eu escolhi não seguir aquela tradição que minha família tinha há mais de 50 anos. De todo Natal se reunir. E eu fui lá e quebrei essa corrente. Trouxe para mim uma guerra contra o filho, no caso, né? O filho contra a sua mãe. Meu pai já não é vivo. Minha mãe não ficou contente. Mas hoje ela entende. Hoje ela compreende tudo.
mas traz a guerra. Os inimigos do homem serão membros da sua própria casa. Porque quando essa instrução chegou em todas as nações da terra, não se preocupe, meus irmãos, que isso trouxe um grande conflito, né? De quem vai obedecer à verdade e quem vai preferir o elogio dos homens. Por fim, Matitiarro, capítulo 24, verso 7, diz: pois se levantará, olha o que diz, ó, que Yacum, pois se levantará, Goi, nação, Al-Goi, não tá Goim, não tem aqui o Mem, não tem o Mem aqui. Desculpe meu desenho aqui, eu sou muito ruim de escrever em hebraico, viu? Não tá no plural aqui. Se levantará nações contra nações, como existem algumas traduções que colocam nações. Não é nações. Se levantará Goi. Al-Goi. Nação contra nações. Nação contra nação. O Mamelaha Al-Mamelaha. Reino contra reino. Uma nação contra uma nação. Que quer dizer um reino contra um reino. Vehaya Ra'av Vedavar Vera'ashe Vera'ash Bimekomot Rabim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, terremotos em vários lugares. Como a gente tratou semana passada de Matitiarro, capítulo 24, quando falou dos dias de Noé, observe que no final de tudo, meus irmãos, se levantará uma nação contra uma nação, um reino contra um reino. Que nação são essas? Quem são essas duas nações? Quem são esses dois reinos? A nação de Ismael contra a nação de Isaac. O reino de Ismael, você viu lá que o Eterno dará 12 príncipes. Jacó também teve 12 príncipes. Um reino contra outro reino. É uma briga de família, na qual a promessa do Eterno está com os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó. E nós sejamos esse povo. Am Israel Hai. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês, dê muita sabedoria, que essa semana seja maravilhosa. Mais um estudo aí, examinando os profetas. E nós acompanhamos aí os estudos nessa semana. O Moré Felipe vai trazer mais um estudo especial aí na próxima terça-feira. Segunda parte aí dos estudos, entendendo esse conflito aí que está acontecendo. Estamos todos em oração, pedindo ao Eterno por misericórdia. Ele nos dê sabedoria para tomarmos as decisões certas, né? Escolher a mão direita, o lado direito, o lado certo da história. Estou falando aqui de partido político não, viu? Muitos se apossam dessa direita, esquerda, essas coisas aí, para poder dizer que são conservadores e certos, mas não são. Na realidade, a maioria faria no mesmo saco. A gente sabe que política não pode confundir com escritura. Mas a gente está falando segundo a escritura, escolher o lado certo, o lado direito, o lado correto da coisa. Então, semana abençoada para vocês, que vocês sejam como as bênçãos de Abraão, alcancem a todos nós, a todo o povo da Techuvá, espalhado sobre os 4 cantos da terra. Shalom, shalom, meu irmão. Shavua Tov, Lekulá. Uma boa semana para todos aí. Até a próxima, viu? Em mais um programa Examinando os Profetas.
Baba